Ser professor não é apenas transmitir informações, mas sim ensinar sobre o mundo e expandir as perspectivas de crianças e alunos, tendo sempre a certeza de que eu e você somos os grandes mestres do mundo. Obrigada. Toda expedição é uma emoção, porque a gente trabalha o ano inteiro para esse momento, para conectar as regiões onde a gente atua com o nosso propósito, com a nossa energia. Então dá para resumir como felicidade e realização. Nenhum trabalho desse tamanho ele é feito sozinho, tudo é feito em conjunto. Então a nossa jornada também é de buscar a nossa autonomia enquanto ser humano e também enquanto equipe, enquanto time. Liberdade e poder de escolha também. Para aquecer o coração das pessoas, para quem já participa, conhecer mais do que a gente faz das regiões onde a gente está atuando, e nesse caso, né, na Amazônia. O projeto Omunga na Amazônia contempla 6 ciclos de desenvolvimento de professores. 6 expedições serão realizadas até Atalaia do Norte, uma das cidades mais distantes e vulneráveis do Brasil, no coração da Amazônia. E nesses momentos, o time da Omunga acolhe com muito respeito as demandas da comunidade escolar. E essas questões são transformadas em oficinas que têm como base a formação de leitores e a cultura. E por fim, livros serão distribuídos para as escolas municipais aqui da cidade e também será construída a primeira biblioteca da cidade. Estamos numa comunidade onde a diversidade cultural, né, essa multiculturalidade, ela é presente em todos os momentos. E é tão incrível isso que você não consegue separar as coisas. E aí quando você percebe o quanto as diferenças culturais podem favorecer o dia a dia da sala de aula.
principalmente a cultura indígena, tinha em sua base a oralidade. Os conhecimentos eles eram trazidos de geração em geração, porque não tinha aí a figura da escrita, não tinha escola. Hoje, o indígena, ele vê a escola como uma necessidade de sobrevivência, de se instruir no mundo, de buscar os seus direitos. Desde que nós viemos para Atalaia do Norte pela primeira vez, no final de 2019, início de 2020, nós nos conectamos com a história de muitas crianças e muitos professores. E todo esse histórico nos aguçou a sensibilidade, a percepção, o poder de escuta, para a gente conseguir se conectar com o povo, com as crianças e com os professores de Atalaia do Norte. A Umunga não tem como propósito interferir na cultura das comunidades aonde atua, até porque nós acreditamos que o ser humano tem de mais precioso é a sua cultura. Aqui chama assim Atalaia do Norte, a pérola do Javari. Tudo parte do respeito pelo outro, né? Respeitar o outro, respeitar a sua história, respeitar a sua ancestralidade. Quando você está aberto para esse respeito, a troca acontece. A cultura está em tudo aquilo que nos rodeia. Nosso cotidiano, coisas que a gente aprende que são passadas de geração para geração. A gente conversa com a população aqui e eles comentam bastante que muita coisa já está se perdendo. Então, pelo fato deles não terem material eletrônico e condições de registrar isso, né, essa cultura maravilhosa, isso vai acabar se perdendo. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo à nossa comunidade. Somos indígenas Marobo. Luz, pra onde? Cacaia da Umunga. Esse aqui é o celular deles, tá? Isso aqui é a forma como eles chamam, se comunicam. O projeto Umunga na Amazônia atenderá 200 professores da rede municipal de ensino do município de Atalaia do Norte. Esses 200 professores, eles são responsáveis por 2.000 crianças que vivem aqui no Vale do Javari. E para atender tantas crianças e tantos professores, nós contaremos com um time multidisciplinar formado por especialistas, consultores, outros professores, escritores, bibliotecárias, contadores de histórias, pessoas que vão trabalhar a cultura e a educação em diversas oficinas. Sejam todos bem-vindos! Esse ônibus aqui foi preparado para vocês, né? Com um pouco de tudo que nós temos, diversidade cultural, linguística, tudo. Acho que eu estava precisando desse sangue de novo, dessa energia, dessa coisa boa. Todas as cidades que existem no nosso país, nós escolhemos Atalaia do Norte para estar aqui. É importante lembrar isso porque
A gente só escolheu isso porque a gente encontrou valor aqui. Encontrou pessoas que se interessam pelo nosso trabalho, que se interessam pelo desenvolvimento. É muito gostoso quando uma criança puxa a minha camiseta e fala: Pascoal, tem livro? Trouxe livro? Então a gente teve 2 dias de ambientação e envolvimento com a comunidade. Já deu para perceber um pouco da complexidade das relações, aonde os professores estão inseridos, mas nada como entrar em campo e de fato interagir. São realidades muito distintas, são necessidades de aprendizado muito diversas e essa riqueza eu acho que é o grande potencial dessa comunidade de professores aqui de Atalaia do Norte. Pensem bem nessas perguntas, porque a pergunta bem feita pode te levar ao caminho certo. Então a intenção dessa oficina de projetos engajadores, os professores aqui de Atalaia do Norte, é aproximar ferramentas pouco convencionais do âmbito acadêmico para que eles possam criar projetos socioculturais, socioambientais com as suas comunidades e com seus estudantes de uma forma pouco usual. A oficina de projetos engajadores foi a que mais me chamou a atenção por se tratar de assuntos que já são vivenciados no cotidiano das escolas. Consegui observar quanto amenizou as dificuldades que os professores encontram para desenvolver projetos simples, né, e de uma maneira bem prática. Jogou a bola para o Guilherme Augusto? É algo que vale ouro, meu jovem. Ela segurou o ovo ainda quente e lembrou da vez que encontrou um ovinho azul. Teve aquela troca de sentimentos, né? Falou da nossa curiosidade como ser humano. Então, a gente sabe que a gente lida com esse tipo de curiosidade entre os nossos alunos. E o que eu vou levar lá para a nossa escola do campo é que agora eu vou trabalhar mais com a curiosidade deles, ou seja, para ver como é que a gente vai lidar com aquilo daqui para frente. Estou agora aqui em Atalaia do Norte, no Amazonas, ministrando uma oficina que se chama Cultura, Memórias e Sonhos. E o objetivo dessa oficina é resgatar a memória por meio das histórias, por meio das cantigas, trabalhar a importância de ouvir e contar histórias. É uma troca de experiências, né? Porque a gente não vem para cá para dar uma fórmula certa, uma receita pronta. É uma troca de culturas, uma troca de experiências. A oficina Cultura, Memórias e Sonhos, da mediadora Claudiane, me tocou bastante, porque ela trouxe realmente essa parte cultural, né, de pensar nas nossas memórias, nas nossas vivências, na nossa cultura. Mesmo sem talvez um conhecimento teórico, eles têm noção exata de qual é o propósito da vida deles, que é realmente levar conhecimento e desenvolver essas crianças, né, independente dos desafios que eles têm. Estamos hoje participando de uma oficina de formação de leitores e escritores. O objetivo dessa oficina hoje é que os professores consigam se reconhecer enquanto leitores, perceber quais são as estratégias importantes e quanto isso tem a contribuir para a cultura, o quanto isso tem a contribuir para a formação integral e global dos alunos em todos os aspectos de leitura de mundo, leitura de imagens, leitura da palavra e especialmente uma formação multicultural. Eu, enquanto professora, eu me sinto valorizada quando a gente tem uma formação de qualidade voltada para o nosso conhecimento, né? Voltado para o nosso contexto, para a nossa realidade, né? Que é uma realidade diversificada, né? De múltiplas culturas. A ITE, na minha liga, muito obrigado e eu espero que a gente possa aproveitar e caminhar junto.
Para mim é super emocionante estar aqui com vocês, com professores que estão mudando a vida de um monte de crianças, como já mudaram a vida do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, já mudaram a minha vida. Então uma pessoa do grupo vai começar com "Era uma vez" e vai contar alguma coisa. Então eu posso começar: "Era uma vez uma girafa chamada José". E o que mais tocou no meu coração foi a frase: gerar oportunidades. E é isso que a gente quer para nossas crianças daqui de Atalaia do Norte. Gerar leitura, gerar conhecimento, gerar novas experiências através dos livros, através da história. O aprendizado de hoje nos deu a oportunidade de ver como utilizar melhor isso em sala de aula. Então, acho que essa questão da prática da leitura e da escrita é fundamental. Foi importante a oficina hoje, eu gostei muito. E a gente botando isso em prática, o que foi sugerido hoje na oficina, a criança ela começa a se libertar, ela começa a expor suas ideias. Dentro de sala de aula, Matiz, Maruco, Maiuruna, Canamari, Pulina, peruanos e além os nomes indígenas que tem lá. Então é uma sala bem de cultura diferente. Bom, a oficina que eu trouxe, ela trouxe algumas ferramentas de design, as ferramentas de mapa mental, jornada do usuário, mapeamento de jornada do usuário e também a parte de entrevista discutativa, né? Então, nas atividades que a gente desenvolveu juntos nessas oficinas, foi bem interessante porque eu trouxe elementos da cultura local e eles também, através dessas ferramentas, conseguiram experimentar um pouco, ou tentar entender uma ferramenta que ajuda eles a organizar as ideias, né, a estabelecer relações entre as coisas. Foi um trabalho que a gente fez agora, o último já, o mapa mental, né, que esclareceu como a gente se expressar, como a gente conversar com outras pessoas, né? E nas crianças, na realidade, para eles é tipo um jogo, né? Que esperta muito, chama a atenção deles, fazendo as perguntas, mandando eles escrever ou pintar alguma coisa, né? Foi muito bom. O uso da criatividade é fundamental para que a gente possa conseguir desenvolver projetos de forma eficiente. Então, o primeiro exercício, qual que vai ser? Nós vamos pensar qual que vai ser a história desse filme. São filmes muito curtos. São filmes assim, nós não temos um tempo engessado que a gente chama, não, tem que ter 30 segundos. Não, pode ter 30, 40, mas é assim, é um papo rápido. É legal, tá? Você ouvir. Você tem que estar sempre se adaptando. Eu acho que muito da dinâmica que eu fiz com os professores de espalhar por Atalaia palavras positivas como amor, carinho, atenção, esperança, acolhimento, aconteceu comigo. Então, eu coloquei no universo, sobretudo no universo aqui de Atalaia da cidade, essas palavras positivas. Assim, eu estou muito feliz de poder propor todas essas questões ligadas ao acolhimento, ao desenvolvimento humano, porque, de certa forma, nós não viemos aqui para serem os detentores dos saberes, né? Viemos aqui para trocar. Cada um ponto aí, espero que vocês gostem, vamos lá. Nós fomos educados para pensar e raríssimas as pessoas que foram educadas para sentir. A capacidade que as pessoas têm de criar conexão, de fazer com amor, com alegria, que é o que vocês fazem.
Nas minhas oficinas eu trabalhei um pouco sobre a história indígena, né, dos povos originários, das comunidades tradicionais. No final das oficinas a gente fez uma atividade que era de escrever um pouco da história de Atalaia através de um personagem, né? E aí surgiram as histórias de origem, inclusive, da cidade. A nível de elaboração, de cultura local, é muito bem desenvolvido, sabe? Às vezes eu acho que só falta esse registro, essa escrita, né, que a gente praticou e que a própria oficina do Otávio também trouxe a questão da escrita, a do Vô, a questão visual, né, de trazer essas representações. E uma das coisas que ficou muito nítida é como as comunidades tradicionais, os indígenas, eles têm essa parte visual muito bem elaborada. Chamar a atenção para o formato do livro. O livro é comprido. Por quê? Se o livro fosse diferente, por exemplo, daqueles outros que eu li, né? Que ele é deitado assim, daria a força dessa árvore, né? Porque é uma árvore, então ele exigiu que o livro tivesse esse formato, porque é justamente isso, os livros têm diferentes formatos, porque quer passar uma experiência. Para que eles, de forma ilustrativa, de forma criativa, eles veem o mundo da leitura como a principal fonte de inspiração, de criação, para que o mundo deles se torne mais feliz. O que é estar aqui, né? O que é participar de uma expedição? Onde a gente traz essa reflexão de conexão, de vínculo. O que é mais conexão e vínculo do que esse contato com a natureza, né? Afinal de contas, quem nós somos, né? Nós somos natureza. Cada um tem um saber útil e pode contribuir com algo. Então, contribuir aqui e receber essa contribuição foi o verdadeiro equilíbrio de uma das forças do amor, que é o dar e receber. Comecei a trabalhar com eles, né, o reconhecimento das manifestações culturais e artísticas da região, a importância de utilizar as ferramentas, as práticas artísticas, das artes visuais, da música, da dança, do teatro, para ajudar no desenvolvimento. Tem o risco de a gente perder assim da nossa cultura, né? Porque eu tô vendo que não tem nenhum mais velho que se incentiva assim os jovens. Bom, a minha oficina era sobre beleza e vínculo, porque a nossa principal ideia, né, era estimular os professores, né, a como engajar e vincular os estudantes com os projetos que eles criarem nas escolas. Cada grupo, né, foram 3 grupos, cada grupo criou projetos diferentes, né, ideias para futuros projetos em áreas diferentes, né, juntando história, ciência, língua portuguesa, geografia, matemática, tudo junto, né, e tudo impulsionado pelas artes, né, pela cultura. Bom dia! Bom dia! Vocês querem ouvir uma história? Sim! Nós começamos a nossa oficina falando sobre os diferentes tipos de leitura. Você pode ler a palavra, mas você também pode ler a imagem, o mapa, o gráfico, o símbolo, uma tabela. E a partir dessa evolução do conceito de leitura, a gente entrou na importância de ler e como o professor pode explorar esses livros com os seus alunos. Ele contou uma estratégia pra gente, né, de fazer lá aquele acolhimento da criança primeiramente, falar umas regrinhas, né, do que poderia, né, acontecer na história. Apesar de ter a escrita, nós também entendimos que a leitura pode ser através de imagens, de sinais.
A ideia da oficina em Atalaia é tentar passar para os professores o desafio de entender o que é criatividade e o que é inovação na educação. Então a gente vai ter uma dinâmicazinha de apresentação, depois um resumo de um filme chamado O Menino que Descobriu o Vento, que é uma história real, que tem desafios muito importantes de solução de problemas daquela localidade no interior da África. E a gente vai tentar passar isso para os professores como um vídeo motivacional para que eles se inspirem e consigam fazer isso nas próprias comunidades. Como a minha oficina teve como objetivo trazer luz, né, a toda essa riqueza da diversidade cultural que existe aqui no território de Atalaia do Norte, eu propus alguns exercícios, né? E o primeiro deles foi uma provocação para que cada professor pudesse olhar para dentro, acessar a sua essência, né, toda a sua singularidade, e provocando uma reflexão de que eles entendessem que cada pessoa é um universo. E além da sua essência, cada pessoa também carrega consigo todos os códigos, as regras, os comportamentos, a visão de mundo, a partir da cultura e das culturas pelas quais cada pessoa passa, né, ao longo da vida. E aí a provocação e o pedido foi para que eles levantassem os rituais e símbolos, né, que fazem parte de todas as culturas que se entrelaçam aqui na comunidade de Atalaia, e a partir desse levantamento materializar em formato de poesia um futuro, né, com base no reconhecimento da beleza, do amor que eles sentem por essa terra, e que esse amor também é fruto do encontro dessas culturas. Que alternativas vocês têm encontrado para lidar com essa diversidade? Então, a minha oficina, ela tinha a ver com a escuta dos estudantes, né? Fazer com que os professores conseguissem criar vínculos através da escuta com os estudantes. Essa discussão durante a oficina era de métodos, maneiras, possibilidades para que os professores oferecessem aos estudantes momentos claros de fala, né? Que eles pudessem falar e saber que seriam ouvidos. Então, cara, eu fiquei impressionado com a quantidade de histórias, questões muito afetivas, né? De histórias que eles ouviram quando criança dos seus avós, dos seus pais, e eles devem serem guardiões dessas memórias e perpetuar, né? Na verdade, com a geração atual que está perdendo o desejo pelas lendas, pelas histórias. Tem saberes aqui que, de certa forma, são saberes ancestrais, né? Que estão conectados com a biodiversidade, estão conectados com os rios, né? Que são meios de transporte. E a vida, ela acaba, de certa forma, passando por esses caminhos. Esse daí a Curupira invocou nele, invocou-se nele. Porque ele bagunçava, tem um limpo no mato, não sei se o senhor conhece. No mato, o senhor vai andando, a mata é fechada, mas tem aquele limpo. Parece que tem um zelador. Só tem uma árvorezinha que ela tem a folha peluda. Mas é limpinho, 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 parece uma roça. Aquela luz veio, chegou perto da gente lá. E a gente viu o homem. E ele perguntou assim, tua mãe e teu pai tá em casa? Não, não tá não. Teve um homem aqui, que ele veio aqui, falou, e ele foi pra lá, pra casa de farinha. E esse homem nunca ninguém viu, papai, mamãe ninguém viu e não chegou na casa de farinha.
É muito bonito ver o quanto esse projeto impacta positivamente, não só na vida do professor, que tem um propósito, uma função extraordinária, né, na formação dessas crianças, mas na comunidade como um todo. Durante todo o projeto a gente tem sempre uma preocupação de conhecer a comunidade também, né? A comunidade escolar, as famílias, as crianças. Esse projeto não acontece só na sala de aula, não acontece só dentro da escola. Ele vai se estender também pelas famílias, é muito importante criar essa relação com as famílias para conhecer também como que é a relação dessa família com a escola, essa relação da família com o contexto cultural da cidade. Tem que ter o estudo, né? O que te fez comprar os livros para ela? Porque o livro para ela é melhor, porque ela está estudando e ela aprende cada dia mais. E incentivar ela a estudar mais. Só para o Tabatinga que vende esse livro. É? Aqui não vende. Deixar que os alunos tragam suas histórias, as suas experiências e tal. Fazer amizade altamente sincera. Resgatar elas da onde elas estão, para que o nosso futuro seja promissor. E a gente vê muito forte aqui o incentivo que esses pais dão para os filhos realmente estudarem, né? E serem o que são hoje. Então foi muito bacana, eu aprendi muito. Tenho assim uma grata satisfação depois deles terminarem a oficina, o tanto que eles estavam conectados entre eles e com as histórias deles também. Então eu tenho muita convicção de que isso vai gerar lá na frente para eles, eles com os alunos deles, eles na vida deles. Então é uma corrente. É que nem a água do rio. Ela vai correr e cada hora vai tendo um caminho diferente, uma construção diferente. Nas últimas vindas para cá, né, essa proximidade com os livros, com as narrativas, o vocabulário, a compreensão das imagens, né, de toda essa narrativa, seja ela textual ou visual, como que isso ficou muito mais nítido, muito mais, né, evidente, né, o folhear da página tem um brilho especial. Tudo bem? Para mim, pelo menos, assim, foi muito transformador porque eu pude colocar em prática o que os professores precisam de colocar em prática todos os dias, durante o ano inteiro, com os alunos de 3 anos de idade, 10 anos de idade, que falam várias línguas, peruano e outras mais. E foi uma coisa extremamente gratificante. Sabe quando aquela planta tá murchinha e aí vem o sol, né, e traz vida? O Omunga foi isso na nossa vida. O Omunga trouxe vontade de educar, de passar com mais vontade, né, um entusiasmo a mais, né, para os nossos alunos. Depois das oficinas a gente chega em casa e começa a pensar, né, tudo que foi dito, tudo que foi passado, né. Poxa, aquelas pessoas vieram de tão longe, né, para trazer conhecimento, né, e eles acreditam tanto em nós, muitas das vezes nem nós mesmos acreditamos, né, no nosso potencial. É um sentimento de gratidão por poder fazer alguma coisa e poder contribuir com o projeto da Omunga, que é um projeto maravilhoso. Estou saindo com a certeza de que eu estou levando comigo muito mais do que eu deixei. Então, muito obrigada, professores de Atalaia do Norte. E vocês acabam, de certa forma, sendo ali os condutores, né, dessas artes, né, porque são artes múltiplas, a arte da palavra, a arte da narrativa visual. O projeto Omunga na Amazônia é a representação, é a execução daquilo que eu defini como propósito de vida, como a justificativa da minha existência.
E quando eu vejo tudo que foi superado, tudo que foi desbravado, toda a jornada, inevitavelmente eu sinto que eu tomei as decisões certas, né? Com muitos aprendizados, e de uma maneira mais coletiva eu me sinto especialmente feliz por conseguir influenciar a vida de tantas pessoas, sejam os formadores que participam dessas expedições, sejam os investidores, todas as pessoas impactadas, mas principalmente, de maneira primordial, fazendo da educação e da cultura um instrumento único para potencializar um novo olhar dessa comunidade que é única. É por isso que nós honramos esses investidores e todas as pessoas que fazem parte do projeto Umunga na Amazônia, por elas acreditarem, né, que se nós desejamos um mundo melhor, nós devemos pensar em todas as crianças, inclusive aquelas que vivem nas regiões mais distantes e isoladas do Brasil. Crianças que têm direito ao acesso aos livros, à educação, à esperança e a conexão com toda a oportunidade que o mundo da literatura, que os professores podem oferecer além desses territórios. É isso aí, pessoal? Sim! Vamos dar um tchau então? Valeu! Deus abençoe a viagem. Vou cantar uma música na língua cocama dos peixes que a gente come. Tapacamimuki, ipirimimuki, inhamimuki, ariramimuki, tapacamimuki, kirimatamimuki, chuyomimuki, akarausomimuki, wipimukui kiruaka picha, sokta kansi pusa isconchunga, wipimukui kumusapur kiruaka picha, sokta pichka sokta isconchunga, tapacamimuki, ipirimimuki, tariramimuki, inhamimuki, tapacamimuki, kirimatamimuki, chuyomimuki, akaratsomimuki, tapacamimuki, ipirimimuki, inhamimuki, tariramimuki, tapacamimuki, kirimatamimuki, chuyomimuki, akarausomimuki, wipimukui kiruaka picha, sokta kansi pusa isconchunga, wipimukui kumusapur kiruaka pichka, sokta pichka sokta isconchunga, tapacamimuki, ipirimimuki, tariramimuki, inhamimuki, tapacamimuki, kirimatamimuki, chuyomimuki, akaratsomimuki, tapacamimuki, ipirimimuki, inhamimuki, tariramimuki, tapacamimuki, kirimatamimuki, chuyomimuki, akarausomimuki, wipimukui kiruaka picha,
Sokta kansi pusa isconchunga, wipim kui como sapur piroaka pichka, sokta isconchunga, tapaka mimuki, ipiri mimuki, tarira mimuki, iya mimuki, tapaka mimuki, kirimata mimuki, chuyo mimuki, akaratso mimuki, tapaka mimuki, ipiri mimuki, iya mimuki, tarira mimuki, tapaka mimuki, kirimata mimuki, chuyo mimuki, akaratso mimuki, wipi mukui kiroaka picha, sokta kansi pusa isconchunga, wipi mukui como sapur kiroaka pichka, sokta isconchunga, tapaka mimuki, ipiri mimuki, tarira mimuki, iya mimuki, tapaka mimuki, kirimata mimuki, chuyo mimuki, akaratso mimuki, usurupaki upimanda.